Vamos para a nossa lição, que é a lição de número 43. Ela se chama Vós, portanto. Primeiro vou fazer a leitura da lição para nós, tá? Então, tem um primeiro trecho sobre a segunda carta de Pedro, né? E que esse trecho já começa assim. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Isso está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, item 17. Né? Aí a mensagem que em si que nós vamos ler. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume, do falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontra socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. E assim, a lição conclui. Essa é mais uma lição que Emmanuel traz para a gente. Como o Nazil citou no estudo da semana passada, o Emmanuel, ele é muito carinhoso conosco, mas ele também puxa muito a nossa orelha, sempre. E ele é incisivo no sentido de nos colocar a realidade das ações que a gente precisa realizar. A lição passada, ela se chamava Afirmação e Ação, ou seja, o Nazil trouxe um estudo para a gente sobre a necessidade da gente colocar em ação os nossos conhecimentos, a gente trabalhar, a gente ser ativo. Isso aí foi uma lição bem focada para o trabalhador espírita também. E aqui essa lição, vós, portanto, somos nós aqui que temos que avaliar todo esse conhecimento que nós temos e o que nós vamos fazer com ele, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso que está na lição, para que a gente possa também avaliar, no sentido assim, ser espírita não é fácil. A gente sabe por quê? Porque, principalmente por esses puxões de orelha que a gente leva. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter caridade, a gente tem que ter tudo isso, realmente. E se a gente ainda não fizer isso, a gente ainda vai sofrer as consequências
do que a gente não fizer. É isso que a gente aprende. Então, isso cria, às vezes, para a gente, uma noção de medo, às vezes também. Cria um certo nível de responsabilidade que, às vezes, nos assusta. E a gente tem que relativizar isso para que a gente possa trazer isso para a compreensão e fazer com que isso se transforme em algo libertador. E que a gente não tenha medo de cada vez aprender mais e conhecer mais. Já no primeiro trecho de Pedro aí, que traz esse engano dos homens abomináveis, abomináveis é uma palavra forte, tradução. Outras traduções falam em homens que não têm princípios morais também, para que a gente não seja levado por isso. E a segunda carta de Pedro é uma carta de advertência para nós. Como Paulo sempre fazia advertências também, Pedro, foram atribuídas só essas duas cartas. Uma primeira carta que Pedro escreveu e essa segunda carta encaminhada, acredita-se que é para as mesmas igrejas que Paulo escrevia, né? Mas ela não é, essa carta não tem ela não era específica, é para essa ou aquela igreja. Então, ela é para todos nós. E essa segunda carta, ela traz assim, uma conexão também com Lucas, que também Lucas fala sobre isso. E Lucas também entrevistou Pedro, né? Lá na passagem de Lucas, ele fala assim, ó, aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aquele que não conhece tanto, receberá poucos açoites. Mas a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, é mais um puxão de orelha que a gente tem no Evangelho, né? Mas, além dessas advertências aí, nessa carta, tem outros comentários que nós conhecemos do Pedro, que são comentários famosos, assim, tem muitas palestras que falam assim, porque Pedro citou também nessa mesma carta, ó, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, muita gente fala sobre esse conceito de um dia ser 1000 anos para Deus, né? E um outro comentário bastante interessante está nessa carta, que é assim, ó, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. De repente, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Então, isso aí fazia parte das advertências que Pedro estava fazendo aos cristãos desse primeiro momento. Essa carta foi escrita lá depois do ano 60, então Pedro já estava velhinho já, escrevendo, já estava provavelmente pensando que a situação estava complicada, os cristãos estavam sendo perseguidos, a reencarnação dele também estava no final, ele estava fazendo também advertências para nós, né? E no final da carta é que ele vem chamar a atenção para que nós não sejamos levados por essas coisas do mundo tão abomináveis, né? Então, que a gente não perca a nossa firmeza e a gente não caia. E o que é a gente cair, né? É a gente cair em tanta coisa, porque a gente vive na materialidade, a gente tem a bênção da reencarnação, e ao mesmo tempo que nós temos a bênção da reencarnação, nós temos todos os desafios de viver como um ser aqui, dentro da materialidade, e que nós estamos aprendendo. Então, nós trazemos uma bagagem dentro da realidade do nosso espírito, mas ao mesmo tempo isso está esquecido e nós estamos aqui na luta do dia a dia, lutando com aquilo que a gente traz de muitas reencarnações, e ouvir muito, todos os pecados que a gente está acostumado a ouvir, que é tudo aquilo que a gente ouve sobre corrupção, que está relacionado à soberba, violência física e moral, violência verbal, está relacionado à ira, assassinatos, egoísmo, orgulhos exagerados, cupidez, que é cobiça e inveja, luxúria, narcisismo, avareza, a gula, a preguiça, a tristeza ou melancolia profunda,
são coisas que estão no nosso dia a dia. Estão no nosso dia a dia. E a gente sempre ouviu falar que isso tudo é pecado. E a gente sempre teve medo, porque lá na escola a gente já ouvia falar sobre o inferno também. E agora mudou para o umbral, né? O umbral também é assustador para nós. E lá no inferno a gente ouvia, estudava lá o inferno do Dante, onde tinha lá os círculos da soberba, da avareza, da luxúria, da inveja, da gula, da ira, da preguiça, da heresia, da mentira, e assim por diante. Então a gente está muito acostumado a ter medo do que a gente faz de errado, a gente tem medo do pecado, a gente agora tem medo do umbral, agora a gente tem medo até de conhecer muito da doutrina e ser cobrado demais. E a gente não pode ter esse medo, a gente tem que ter a coragem de cada vez entender mais e compreender mais para a gente poder se libertar. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, né? Tem uma passagem interessante na Igreja Católica em que foi um texto do Bento XVI, em que ele traduziu um pouco esses pecados antigos para os pecados atuais. E foi incluído aí manipulação genética, a pressa que a gente está no mundo, a interferência no meio ambiente, que nós estamos acabando com o meio ambiente, causar pobreza, até ser muito rico e causar o desequilíbrio econômico do mundo, usar drogas, causar injustiça social. Então, muita coisa do que a gente faz, a gente sabe que são cada vez falar isso é errado, isso vai ter consequência, assim por diante. E realmente vai. Nós vamos ter realmente a consequência de muitas coisas. Mas a gente tem que compreender a extensão disso. No Círculo de Jesus, como Pedro escreveu essas duas cartas para a gente, fez um exemplo tão bonito. Qual era a situação psicológica de Pedro? Pedro também viveu com medo por muito tempo. Aliás, Pedro relata, na verdade, pela vida toda, pelo fato de ter negado Jesus. Pedro não ficou ao lado de Jesus no momento mais crítico em que Jesus precisava. E quando foi perguntado se ele era discípulo de Jesus, ele desconversou. E ele negou Jesus. E ele teve que conviver com isso a vida inteira. Foi um erro? Nossa, que atormentou aquela reencarnação dele. O que o Pedro fez a partir dali? A partir daquele erro? Trabalhou, trabalhou e trabalhou. Se arrependeu, lógico, se escondeu por um tempo, depois Jesus voltou e conversou com ele, teve a coragem de trabalhar. E, a partir daquela reencarnação, ele construiu todo um trabalho de Jesus na assistência aos pobres, na assistência aos paralíticos, na assistência aos leprosos. Isso foi naquele período da Casa do Caminho lá em Jerusalém por muito tempo, com a ajuda de outros apóstolos, principalmente Tiago, né? E assim, mas Pedro era uma pessoa como nós, também com medo, com as dúvidas, mas com uma coragem moral muito grande. Por outro lado, a gente teve um dos apóstolos que teve esse envolvimento com pessoas abomináveis, que era um apóstolo mais politizado, que era Judas. Judas não era mau, Judas era politizado. Ele vivia aquela época achando que também Jesus ia libertar o povo. Libertar não só pelas ideias, mas libertar pela ação. Pelo poder que Jesus, ele convivia e via que Jesus. Então, politicamente, ele armou uma determinada situação, achando que Jesus ia sair daquela forma, como se ele tivesse aplicado um golpe, né? Isso quem explica é ele mesmo, na entrevista com Humberto de Campos, né? Como se ele fosse aplicar um golpe ali, mas Jesus não fosse sofrer aquela consequência toda. E ser político, naquela época,
existem políticos hoje também, e nós nos envolvemos com política também. Hoje nós também convivemos com pessoas que às vezes a gente precisa tomar cuidado com as ideias que nós ouvimos, né? No exemplo aí de Judas, o erro que ele teve foi um pouco mais profundo, porque o arrependimento foi tão grande por ver o que aconteceu com Jesus, que Judas foi lá e se suicidou. Mesmo conhecendo tudo aquilo que Jesus ensinou, sabia, cometeu aquilo, uma decisão errada, um arrependimento profundo, para ele a única saída era o suicídio, para tentar cobrir aquele erro que ele fez. Mas não era assim que funcionava. O suicídio é uma agressão gigantesca à lei divina. Então Judas teve que... ele foi atraído, né? Ele foi atraído pelo nível de remorso, o nível de arrependimento que ele estava, automaticamente ele foi atraído para o umbral, provavelmente para um vale algo próximo ou parecido com o Vale dos Suicidas, e lá permaneceu por muito tempo, até que primeiro Jesus, né? Primeiro Jesus, a primeira ação de Jesus foi visitar Judas no umbral. E ficou 3 dias com Judas, só depois ele veio aparecer para os apóstolos, né? Porque ele ficou com Judas até que Judas adormecesse. Aí, por muito tempo, Judas permaneceu espiando essa dor e foi resgatado por Maria. E por quanto tempo esse erro, ao contrário de Pedro, que também cometeu um erro, e naquela mesma reencarnação se recuperou, Judas demorou aí em torno de 14 séculos para conseguir resgatar toda a dor que ele mesmo se culpava. Reencarnação, traição que ele sofreu, até morrer na fogueira também, e a partir daí ele aceitou que ele tinha reparado todos os seus erros por ter cometido aquela ação, e aí ele se sentiu liberto, porque foi uma reencarnação em que ele tinha uma missão bastante grande, uma missão de Jesus, onde ele era aí um missionário naquela época, no século XIV, no século XIII, morreu na fogueira, e a partir de então ele se sentiu recuperado e não era mais um espírito errante. Pedro, lá no primeiro ano, né, logo após a primeira reencarnação, cumpriu sua tarefa. Judas demorou aí todos esses séculos aí para se recuperar. E é um tempo maior. Qual a diferença entre esses apóstolos e nós? Puxa, esses apóstolos estavam lá com Jesus, né? Estavam do lado de Jesus, estavam ouvindo o que Jesus falava. Nós ouvimos o que Jesus fala também nas nossas orações. A gente escuta isso. O momento de oração é o momento em que a gente ouve as instruções de Jesus. A gente está ouvindo as instruções de Jesus. Muitos de nós devia estar lá no Sermão da Montanha. Talvez alguns de nós estivesse lá na crucificação de Jesus, ou viveu naquela época ainda. Então, toda essa energia que esses apóstolos receberam, nós também recebemos. Nós conseguimos ter uma proximidade com Jesus muito grande. Então, se Pedro demorou pouco tempo, Judas, que até, coitado, ele é malhado até hoje, o Espírito levou só 13 séculos aí para se recuperar. E nós estamos aí estamos no século 21 e estamos ainda lutando para a gente conseguir entender a palavra de Jesus, a gente ouvir a lição, ter a orelha puxada, porque Emmanuel vem realmente nos puxar a orelha. Qual que é a diferença? Que nós não conseguimos deixar de ser espíritos errantes e seguir em frente.
Porque nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos nossa responsabilidade. É isso que Emmanuel está trazendo para a gente. E o Evangelho, volta e meia, está trazendo isso de volta para a gente. Porque lá no capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, nós temos lá também, ó, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos. Então, ele aumenta a nossa responsabilidade, mas nos dá, assim, nos abre um horizonte de possibilidade para que a gente construa esse caminho de redenção que cada um de nós precisa. Cada um de nós é dado a oportunidade desse conhecimento, do crescimento. Mesmo caindo, a gente pode levantar, trabalhar, traçar um novo caminho. Nós temos que fazer isso. O apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo, ele mandava matar também, pela lei, mandava matar os cristãos. Mas na mesma reencarnação se recuperou, porque trabalhou e teve disciplina. O nosso dia, ele é cheio de oportunidade. Quando que a gente vai parar de sentir medo desses puxões de orelha? Porque a gente tem atenção, olha, toda a nossa disciplina, e o Evangelho vem nos dizer isso, ó, atenção com nossos pensamentos, é a vigilância, atenção com a nossa saúde, com a nossa família descendente e ascendente, atenção com o nosso trabalho, cuidado com as nossas ações sociais. O que nós vamos fazer com tudo isso? Esses puxões de orelha, tanto da semana passada quanto do texto dessa semana, é para que a gente avalie a nossa atitude. Porque a gente não tem mais tempo de ser mais ou menos, né? Quando alguém chamar para trabalhar, nós vamos trabalhar. Quais são as responsabilidades que nós temos nessa reencarnação? A primeira responsabilidade é conosco mesmo, com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento. Com aqueles que nós amamos, com as atividades que estão sob as nossas responsabilidades, com a disciplina que a gente tem que criar, com o nosso pensamento firme, que é a nossa coragem moral, e com esse aprendizado que a gente está tendo aqui no Evangelho, e com a doutrina espírita, que é uma bênção para cada um de nós, para que a gente crie essa coragem moral que todos esses apóstolos tiveram. Coragem moral, porque cada um deles teve muitas dificuldades. Judas demorou aí 13 séculos para se recuperar. Não importa que nós vamos demorar 20, 21. Não importa que a gente, tendo conhecimento, agora que a gente não tenha medo desse conhecimento, que a gente crie essas disciplinas dentro de nós e que a gente tenha a responsabilidade de assumir no nosso trabalho. Que a gente não seja mais ou menos, nem no nosso dia a dia, nem nas atividades da casa espírita, nem nas atividades com os nossos familiares. A gente vai continuar errando, claro, porque a gente está em caminho de aprendizado. Nem todos nós tivemos contato com esses ensinamentos talvez, nas últimas reencarnações. Viver não é fácil, reencarnar não é fácil. Mas o que a gente sabe é que a gente vai chegar à perfeição. Então, é que a gente assuma isso que as lições vêm trazendo para a gente, e a gente fala, ó, já temos esse conhecimento, então vamos fazer de nós esse ser que tem força para isso, e que a gente não tenha mais dúvida de que a gente é espírita. Porque a gente ainda pergunta para muitas pessoas, se você é espírita? Ah, ainda estou tentando. Não, a gente não está mais tentando, a gente está na casa espírita já, e reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho, observação de Kardec. Isso.
e que é uma chave poderosa para cada um de nós, a gente já afirmar: eu sou cristão, eu sou espírita, eu tenho o conhecimento do Evangelho, agora eu vou trabalhar e vou ter força. Eu sei ainda que vou errar, mas eu vou andar para frente, para que eu tenha condições de dar passos grandes nessa reencarnação. E eu não preciso temer esse puxão de orelha, porque eu vou estar atento aos conceitos das pessoas de má influência, porque em todo momento a gente vai ter, em todo momento. Mas eu vou tentar me proteger. E quando eu cair, eu vou levantar e corrigir. Isso é consistência. Não quer dizer que eu tenha que acertar todas as vezes, mas quer dizer que eu mesmo vou puxar minha orelha e vou continuar em frente, ao invés de ficar lamentando. Vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo. Vou continuar realizando as minhas atividades como eu devo realizar todos os dias. E toda vez que eu mando vier puxar minha orelha, eu falei, não tem problema. Eu ainda não sou perfeito, mas eu já estou no meu caminho da disciplina e do trabalho. E quando lá na casa espírita a gente for convocado para algum trabalho, ó, eu já estou fazendo trabalho também e na casa de Jesus. Ou em outro lugar, né? Não precisa ser na casa espírita, em qualquer outro lugar. E estou cuidando das pessoas que estão próximas de mim, para que a gente seja essa fortaleza moral, que são pilares que Deus e Jesus precisam aqui na nossa terra, para que as coisas se realizem. Então, cada um de nós possa ser esse pilar. Então, o final do texto do Emmanuel é super poderoso, porque ele relembra ali para a gente, ó, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos. Esse sim deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E nesse caso, assim, ó, nós não vamos aceitar as ilusões dos homens abomináveis. Nós vamos agir sobre a nossa responsabilidade, que é nossa, é própria, e realizar as coisas certas, para que, ao final dessa reencarnação, eu vou ter erros, mas vou ter muitos acertos também. Porque eu agi sobre as minhas responsabilidades e sabia o que é que eu precisava fazer sobre o meu trabalho, porque a doutrina espírita me ajudou, o evangelho de Jesus me ajudou, Emmanuel me ajudou puxando a minha orelha, mas sem medo eu tive consistência no meu trabalho, porque como aqueles cristãos lá da primeira época, os apóstolos da primeira época, todos erraram também, mas continuaram firmes e trabalhando e seguindo em frente. E que a gente siga nesse caminho, cada um de nós, para realizar o nosso serviço e ter vigilância. Que é uma das coisas mais bonitas que a doutrina espírita nos ensina, né? Para que a gente perca o medo, a gente saia da nossa inércia e venha para o trabalho. Aumente o círculo do nosso trabalho. A gente não precisa trabalhar só na nossa família, nós vamos trabalhar na nossa família, mas também com aqueles que estão em volta de nós, no nosso trabalho e no trabalho que Jesus nos chama. É isso que a gente vai fazer. Isso é coragem moral, que cada um de nós vai ter. E não precisamos ter nenhum receio do puxão de orelha. Tá? Então, é essa interpretação do texto que eu gostaria de trazer para a gente, para que a gente reflita sempre sobre cada um dos puxões de orelha que a gente vai ouvir, porque a doutrina é para isso, as mensagens são para isso, para que a gente relembre e faça essa auto-verificação das nossas atitudes, do nosso trabalho, da nossa firmeza, para que a gente cada vez mais caminhe no sentido de ficar mais forte, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês. E agora vamos nos preparar para a parte final do nosso estudo, do nosso encontro, que é a parte da irradiação, tá? Vamos nos tranquilizar. Claro que sempre o texto
traz muita informação para a gente fica atento, pensativo, né? Mas o Evangelho de Jesus, as mensagens que a gente ouve, sempre são uma inspiração para que a gente comece bem a nossa semana, para que a gente se tranquilize. E sempre ter a oportunidade de encontrar amigos, assim, nesse horário, a gente poder ter alguns minutos de reflexão, alguns minutos de oração e de irradiação, é uma bênção gigantesca. Então, cada um de nós, vamos agora tranquilizar o nosso pensamento, tranquilizar a nossa respiração. Vamos alinhar os nossos pensamentos e elevá-los ao nosso Mestre Jesus, que traz essas lições, esses exemplos, e seus trabalhadores que nos fazem refletir com tanta profundidade. Vamos deixar, nesse momento, que esse conhecimento se transforme em tranquilidade e luz nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Obrigado, Mestre, por sempre nos trazer esse amor, essa bênção, essa consolação, essa plenitude e amor com os teus exemplos, com seus trabalhadores. Ajuda-nos sempre a compreender. E nesse momento do Evangelho, que essas bênçãos todas possam amparar todo o nosso ambiente doméstico de muito amor. Amparar a nós, amparar aqueles que estão conosco, amparar todos aqui os nossos amigos ligados em pensamento nesse momento de estudo, e que a nossa casinha receba a limpeza, as luzes e as bênçãos do Senhor, Mestre. Com muito amor e carinho, como sempre. Vamos sentir tudo isso e deixar irradiar pelos nossos pensamentos e nosso coração todo esse amor pelo nosso ambiente doméstico. E deixarmos isso se expandir para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para que esse momento do Evangelho seja de muita paz, seja de muito amor. E que, de alguma forma, todas essas bênçãos possam ser levadas a irmãozinhos nossos que tenham mais necessidades ainda. Aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão em famílias desajustadas, que estão nas ruas, que estão nas penitenciárias, nossos irmãos que estão nos asilos, as criancinhas, às vezes, que estão abandonadas. Mestre, que o teu amor possa encher de esperança o coração desses irmãozinhos que precisam de tanto amor também. E que nós tenhamos condições também de contribuir com nossos pensamentos e com o nosso amor para o equilíbrio do ambiente da nossa cidade, do nosso país, que precisa de tanto equilíbrio, do nosso planeta, que passa por um momento tão difícil e que precisa de tanta compreensão, tanto amor, de tanto carinho.
Que o Senhor, Mestre, possa sempre nos abraçar e nos trazer essa luz. Que a nossa semana possa se iniciar com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor, com muito carinho. Que cada um de nós possa sentir esse equilíbrio, levar esse amor por onde estivermos. Sempre com palavras de compreensão, com paz no coração, com muita vontade, sempre com muita coragem moral, e que possamos nos encontrar na semana seguinte, no próximo estudo. Obrigado, mestre, em teu nome, em nome dos teus mentores espirituais, que agradecemos sempre o amparo e o amor. Encerramos o nosso estudo da noite. E que assim seja.